Estamos iniciando o Aldine Miller Podcast, com o apoio cultural da Oculário Moderno, a minha ótica predileta, que veste meus olhos a long time, na Avenida Paulista, 648. Gente, meu convidado de hoje é o seguinte, ele é um neurocirurgião muito ocupado. Nossa, que loucura esse homem! Mas aí eu falei com a Maíra, que é a produtora dele, e eu falei, puxa, eu preciso entrevistar o doutor, preciso falar com o doutor, será que ele vai ter um tempinho para mim? Seria muito importante, porque eu sou terceira idade, vou tratar da terceira idade. E não é que ele conseguiu? Doutor Fernando Gomes, neurocientista mais famoso, mais bonito e mais atual, porque qualquer canal que você abrir, você vai ver o doutor dando entrevista. Está na Globo, está na Gazeta, está no SBT, está em qualquer tipo de mídia. Aldine, muito obrigado pela introdução. Para mim é uma honra estar aqui do seu lado também. E assim, de fato, a gente tem trabalhado muito em vários veículos de comunicação, televisão aberta, televisão fechada e todas as plataformas de internet, porque há muito tempo eu tenho militado nesse campo da comunicação da medicina. Além de fazer uma coisa extremamente especializada, que é a neurocirurgia, então você imagina, você estuda medicina, aí você vai para neurologia, para neurocirurgia, depois ainda tem uma subespecialidade que trata pessoas com 60 anos ou mais, a gente vai falar bastante sobre isso por aqui, mas eu acho que é importante a gente quebrar os muros da universidade, eu sempre usei esse termo, quebrar os muros da universidade e fazer essa transmissão quase que instantânea de conhecimento. Não adianta não, a gente sabe que existem veículos que são super organizados em termos de passar saúde para frente, mas nada melhor do que o autor de um trabalho científico, ou então aquela pessoa que faz o tratamento mesmo do paciente, poder falar e explicar para a população de uma maneira aberta. Eu adorei participar, assistir a sua palestra, porque ela é um show, é um entretenimento, sabe? Você fala de saúde, cientificamente colocando as coisas, mas tem músico, tem uma moça que faz mímica, que ensina você que quando ficar com terceira idade, se a direita não bater direitinho com a esquerda, não dá certo, sabe? Muita coisa legal. Eu amei, eu até subi no palco e dobrei o palco. Olha, você sabe que eu tenho alguns livros que eu já escrevi, né? Essa ideia das palestras, esse tipo de palestra assim, Teatro das Artes, coisa grande. Sim, não que nós fomos não que eu não tenha já sido contratado para dar uma palestra, não, mas essa a gente fez o caminho ao contrário. Pleiteamos estar em cartaz. Então eu tinha escrito um livro, isso em 2017. Você já escreveu vários. O Cérebro Ninja, foram 9 agora. O cérebro, pro leigo, viu? Pro leigo, sem contar as publicações científicas do pessoal que é da medicina. E eu falei assim para o meu pessoal, para a minha equipe, eu falei, olha, tudo bem, o livro está aqui, está acessível. Era uma época que eu trabalhava na Rede Globo, junto com a Fátima Bernardes, então assim, a penetração na população em geral era muito grande. Eu falei, fico feliz, porque a gente está levando conhecimento neurocientífico que as pessoas precisam saber. Mas, muito mais do que falar, ó, o livro está aqui, você tem que ler, se a gente fala, se a gente interpreta, se a gente comunica, sabe como funciona, né? Tem um poder muito maior dessa transmissão de conhecimentos e de dados. E aí veio essa ideia de fazer as palestras. Então, em 2019, eu comecei esse ciclo de palestras com essa temática, o Cérebro Ninja. Aí depois veio a pandemia, a gente deu uma paradinha, e no ano passado, então, reiniciamos esse mesmo ciclo. E aí a gente fez a jornada. Em cada episódio, foram 4 no total, 5 na verdade, porque teve um doce ali no final. A gente falou do cérebro na criança, depois do cérebro no adolescente, o cérebro na fase adulta, depois 60 mais, e as dicas aí para deixar o cérebro turbinado e a gente viver mais e viver melhor. Doutor, já que falamos das dicas do cérebro turbinado, você sabe que eu já sou setentona, né? E muito feliz. Não me olhe com essa cara, não, que eu estou muito bem com meus 70. O que a gente tem que fazer para o cérebro ficar mais turbinado? Olha, a primeira coisa é a gente entender que o nosso cérebro, vamos falar, o nosso sistema nervoso, ele tem um momento de aparecimento na face da Terra. Então, assim, quando o espermatozoide do papai encontra-se com o óvulo da mamãe, mesmo antes da gente ter noção em relação, estou falando aqui, o diagnóstico de gravidez, o primeiro atraso menstrual, com cerca de 16, 17 dias, existe a formação que nós conhecemos como tubo neural. Então, a mesma parte do embrião que vai dar origem à pele, que recobre o corpo da gente,
como se fosse um folheto, assim, sabe, Aldinho? Ele sofre um processo de, nós chamamos de invaginação, e ele faz uma espécie de um tubinho, ele encosta lá o lábio e ele faz um canudinho. Eu estou mostrando isso porque é muito bacana, tá? Um canudinho. Então, no começo, com 17 dias de vida, o nosso sistema nervoso é como se fosse um tubinho, dessa maneira. O tempo passa e para caber tudo que a gente tem de neurônio, ele vai sofrendo dobras. Na parte superior, várias dobrinhas, isso gera o cérebro dobrado, e a parte de baixo ela continua no formato da medula espinhal. Só que, quando uma criança nasce, o cérebro ainda não está formado completamente. Ele passa por um processo de desenvolvimento, macroscopicamente, você olhando assim, você fala, não, mas tem tudo aqui, tem lobo frontal, temporal, occipital, gânglios da base, tudo isso. Sim, mas microscopicamente ainda existem mudanças estruturais que estão acontecendo. Não é à toa que a gente nasce e não sai andando. Você tem que chegar ali por volta de 1 ano de idade, não sai falando, e depois você vai ser alfabetizado só depois de 5, 6, 7 anos de idade, né? E o cérebro, do ponto de vista de maturidade de tomada de decisão, o que existe em termos de consciência é que acontece por volta dos 20, 21 anos de idade. Então a gente poderia dizer que no nosso plano consciente, a gente começa, de fato, pilotar a nossa vida a partir dessa década, dos 20 aos 30 anos de idade. Você sabia disso? Então, antes disso, a gente é criança só fazendo bobagem? Assim, a gente está passando por um... Não, eu estou pensando sobre as minhas bobagens. Sim. Eu diria não fazendo bobagem. E aqui já tem uma dica importante para manter o cérebro da gente sempre ativo. Não é bobagem. O cérebro da gente funciona como um super cientista. Então, por exemplo, você observa o comportamento de um bebê. A criança vai lá e pega uma bolinha. Ela joga uma vez no chão, percebe que cai. E faz aquele barulho na casa, todo mundo presta atenção. Ela joga a segunda, a terceira... A milésima vez ela está jogando a bolinha ainda. Aí você fala, nossa, que coisa repetitiva. Não, a criança não está repetindo. Ela está começando a entender que ela vive num planeta que existe uma força universal chamada gravidade e tudo que ela joga, de alguma maneira, vai impactar no chão. E esse impacto mecânico provoca alguma coisa chamada som, ruído. E isso pode ser perturbador para quem está em volta, ou não. Assim como ela aprende que se ela solta alguma coisa relacionada com a mímica facial, que pode ser alguma coisa mais ou menos assim, né? Ela cativa todo mundo. Então começa aquela questão do sorriso social. Então o cérebro da gente funciona como um verdadeiro cientista. Só que isso não acaba nos 20, 30 anos de idade. Isso permanece. Fato é que as nossas preocupações com o dia a dia, conta para pagar, muitas vezes, sabe, existe não vou falar choque de gerações, mas as realidades mudam muito rápido. Hoje em dia, com essa coisa de internet, rede social, globalização, a gente se acomoda, a gente permite se acomodar. E aí a coisa vai ficando bem assim, né? Tem gente que, por exemplo, você tem 70 anos. Gente, não parece. Pela tela eu tenho certeza que não. E pessoalmente, muito menos. Mas é Dr. Mando depois do salário. Sim, mas eu digo isso porque eu percebo em você um brilho nos olhos, uma inquietude, vontade de fazer. Não, eu vou gravar, eu vou falar, eu tenho muita experiência para dizer, e você gosta de fazer passar, né, doutor? Isso. Sabe uma criança que está começando a aprender a andar? Ela olha ali do outro lado da sala, ela fala assim, olha, eu quero pegar aquela boneca. Ela não sabe nem andar, mas ela também não quer saber como ela vai fazer. Ela vai engatinhar, rolar, chorar, se espernear, porque o objetivo maior dela é aquele. Só que a gente, infelizmente, no processo da nossa educação, das questões sociais, às vezes a gente começa a, entre aspas, né, sufocar essa criança. Isso pode ser um problema, porque o nosso cérebro tem curiosidade, mesmo com muita experiência. Muita experiência. Quer dizer que eu acho que a minha criança não morreu. E você, então, está me dizendo o seguinte, que a criança não morre. É uma questão de você reativá-la quando ela começa a ficar dorminhoca demais, né? Exato, exato. Olha, quando a gente olha assim nas redes sociais, né? Falando em termos de saúde, né? Porque saúde, bem-estar, beleza, ali anda tudo meio parecido. E não é à toa, né? A simetria, a beleza, de alguma forma, ela traduz de uma forma muito rápida, quando a gente fala de neurociência no comportamento, por alguma coisa que significa saúde. Né? O belo, muitas vezes, ele traduz isso, olha, saúde, bem-estar, tá tudo bem ali. Né? Então, o que acontece? O tempo passa e se a gente perde essa curiosidade, a gente vai, de alguma maneira, atrofiando o funcionamento do nosso cérebro. Aí você fala, mas eu não sou assim, ou como eu faço para me motivar? A primeira dica é o seguinte, quando você olha aí na internet, o que as pessoas querem ser? Magras, ricas
Bonitas, Famosas. famosas e assim sucessivamente, não é verdade? Tá bom. Bom, vamos chegar naquele ponto ali. Elas querem ser inteligentes, certo? Por definição, Aldine, inteligência é a capacidade de resolver problemas, ok? Eu só consigo dizer que uma pessoa é inteligente ou não, ou que um ser vivo é inteligente ou não, se existe uma tarefa e ela vai lá e soluciona a tarefa. Quer seja de uma forma criativa. Concorda comigo? Claro. Bom, então aqui dentro dessa definição, já disse pra gente o seguinte: se você que está me assistindo aí agora quer ser mais inteligente, você não pode se esquivar dos seus problemas. Porque ter problemas para solucionar implica em deixar a sua mente afiada a todo momento. Crescer. Crescer. Só que, muitas vezes, o problema é desconfortável. Então, o que eu faço? Um caramujo, eu fico ali, né? Aquela tartaruga que fez, eu fico nessa minha zona de conforto, que eu tenho que deixar ela bem blindada. E tem uns termos que eu tenho até medo. Você tem que blindar o seu patrimônio. Eu falo assim, blindar o patrimônio? O que é blindar o patrimônio? Blindar o patrimônio é você ser feliz, é você cuidar da força dos músculos da sua perna, Sim. entender que a Esse autonomia patrimônio. é lógico, porque a autonomia ela só vai existir se você anda, se você vai e volta. Mas se você não quer ir e voltar, esquece, você já está entendendo os pontos. Então, assim, cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa tem os seus problemas, os seus percalços. Pode ser problema de trabalho, problema de família, problema financeiro, entendeu? Saudade, ciúmes, enfim, o que você quiser falar. Mas esse problema é o que te oferece a possibilidade de manter a sua inteligência ativa e, principalmente, te empurrar para frente para viver mais e viver melhor. É lógico que aí tem uma questão de você falar assim, puxa, mas não é bem assim, vem aqui na minha pele sentir o que eu estou sentindo. Bom, eu posso falar para você como médico. Muitas pessoas, hoje em dia, sentaram no meu consultório, pessoa em câncer terminal, tá? Câncer terminal. Nossa. Triste a situação. Você olha assim, tem alguns tipos de tumor no cérebro, você pega lá, por exemplo, né, tem uma sigla que a gente chama de GBM, glioblastoma multiforme, que ele realmente é terrível, entendeu? A sobrevida é complicada, ainda não existe cura para ele, apesar de muitos tratamentos e pesquisas para isso. Mas a pessoa, por incrível que pareça, estou dando um exemplo, tá? Ela está feliz. Aí você fala, como é que a pessoa pode estar com um problema quase que insolúvel, né, trazendo para perto aqui a finitude quando você vai entender a mecânica, é porque ela colocou significado na vida dela. Ela está de bem com as coisas boas e com as coisas ruins, com os relacionamentos da vida dela. E tem gente que vai lá tem uma dorzinha de barriga. Vamos falar dor de barriga, tá? Vamos falar uma dor nas costas, uma Dor de barriga também é uma... sei lá. Pô, a vida acabou, a pessoa está lambendo a sarjeta. Você fala assim, gente, é lógico, não estamos desmerecendo nem comparando tragédias, mas é muito do que a gente coloca da nossa compreensão em relação àquilo, que de fato é esse peso na balança. Então, a primeira dica é, ótimo, você tem problemas? Tenta classificar eles, tenta entender o que eles estão te oferecendo de oportunidade para você deixar a sua mente mais afiada, e coloca um pouquinho de senso de humor nisso e bola para frente. Tenho certeza, né? É lógico, isso vai te deixar sempre muito ativo, né? E cada vez que a gente supera algo, é maravilhoso, né? Sim, e geralmente é assim, né? Você superou aqui, vem um problema ainda maior. Você tem mais coisas, aí você fala, agora eu posso chegar lá. Jane Fonda deu uma entrevista recentemente que ela fala o seguinte, hoje aos 78 sou muito mais feliz que aos 30. E olha como ela está linda, deslumbrante, Sim, sim. e ela já teve uma cadeira de rodas, ela já se arrastou, e ela está ressurgindo. Por quê? Porque é uma pessoa que gosta de viver. Né? Eu acho que esse fator é fundamental, ter prazer em descobrir coisas novas, em descobrir a vida e porque vem a magia de uma flor, né? Tudo tem magia, tudo tem Deus. Somos. A gente precisa ser muito grato a isso, né? A gente tem uma unidade de vida chamada dia, né? Existia um médico no passado chamado Osler, ele tentava organizar de uma forma muito sistemática, né? O dia da gente, se a gente pudesse compreender que existe um período da manhã, um período da tarde, um período da noite, e tentar organizar esse nosso dia a dia de uma forma metódica, talvez você pudesse trazer mais significado e bem-estar na sua vida. Veja, não é ser uma rotina maçante, mas entender que você acordar e despertar
Uma memória de tudo que você viveu já é uma grande dádiva. Nossa. Não é verdade? É uma grande dádiva. Você continua um filme depois de, né, enfim, ter descansado, né? E esse é um presente que só tem quem já viveu, né? É aquele personagem do Gork, né? Sou velho porque vivi. Todo mundo chamando ele de velho lá, né? Nessa casa, né? Nessa mansão, e ele passava, ele era o mordomo, e ele passava, e dizia, esse velho. Sou velho porque vivi, né? Mas tenho muita experiência. Então, assim, ter orgulho de ser velho, no sentido bom da palavra, porque as pessoas falam assim, é uma velha, é um velho. Não, e isso a gente conversou aquele dia lá, né, Sim. você, Mayara, e de requalificar isso, né? Você é jovem, enquanto você tiver condições de ser inteiro, cuidando de você, você está muito bem. Mas você sabe uma coisa? Às vezes a gente não se prepara para um futuro que é inexorável. É. Né? E hoje em dia a gente pode falar isso de uma maneira muito aberta, né? A maior angústia que o ser humano pode experimentar é a finitude da vida, né? Quer dizer, pode ser maior isso. Quando você tem, por exemplo, um filho, né? Pensando que você tem pai, mãe e filho. Entender que pode existir uma finitude naquele ser que nasceu de você, isso pode ser extremamente perturbador. Mas você não está sozinho, todo mundo conversa sobre isso, existem histórias muito alegres, muito tristes sobre isso. Só que conforme o tempo avança, por mais que a gente saiba que um dia todo mundo vai passar, a mudança de plano faz parte, né? Nós não nos preparamos para essas mudanças que podem vir a acontecer no decorrer da vida. Eu digo o seguinte, olha, você pretende continuar trabalhando até o último dia da sua vida? Sim, por que não? Não precisa ser o mesmo trabalho. É isso que, assim... Fazendo coisas. A gente precisa planejar. Você sabe que no Japão tem alguns lugares que é o seguinte, o camarada é CEO, ou, sabe, cara, riquíssimo, cargo de liderança. Ele chega na aposentadoria, ele precisa deixar o posto para que novas pessoas possam fazer aquela carreira, possam ganhar aquele dinheiro, porque outras famílias acabam dependendo. Mas ele não vai para casa e fica parado, tipo, jeito, sou aposentado. Existem trabalhos que a pessoa se candidata de uma maneira voluntária para ganhar uma coisa totalmente irrisória, mas está dentro do jogo. Então tá bom, vou trabalhar no shopping center dando atenção para as pessoas, explicando. Você fala assim, que coisa chata, deprimente. Imagina, a pessoa consegue ver os dois lados de tudo, ele está observando uma outra situação, uma situação sênior daquele contexto. Né? E às vezes tem umas coisas assim, sim, pessoas sim. E eu acho que o Oriente tem muito para ensinar para a gente. Você sabe que recentemente, faz aí um ano e meio, eu decidi que ia aprender uma arte marcial japonesa, o judô. O judô. Hoje eu sou faixa verde, né? Eu matriculei no clube, tem um sensei super bacana, que é faixa kodansha, que é uma faixa trançada, que é muito mais do que faixa preta. E aí, quando eu fui entender o judô, eu falei, gente, aqui, na verdade, a gente não está falando de luta, não está falando de competição, não está falando só de atividade física para a saúde, a gente está falando de um estilo de vida, de se entender que um camarada que chegou à faixa vermelha, porque a faixa mais sofisticada que poucos judocas vão chegar é a faixa vermelha. Não tem que ter 80. Quer dizer, para chegar na verde é o quê? A primeira, segunda, terceira? Você vai passando, tem as provas, você tem que fazer a demonstração de alguns golpes, tem que ter algumas habilidades, né? Até que você chegar na preta, eu pretendo chegar nela daqui a alguns, sei lá, 5 anos, 6 anos, eu não sei. Preciso estudar bastante para isso, sabe? E depois seguir. Mas o que mais me chamou a atenção foi isso, sabe, Eudine? Essa preocupação em sempre querer fazer uma coisa ainda melhor. A gente pode sempre fazer uma coisa ainda melhor. Por exemplo, a pessoa gosta de relacionamento humano. Ela pode, cada vez mais, incrementar os relacionamentos dela. Isso pode ser uma meta oculta, não precisa ficar falando para ninguém. Não pode ser particular, para dizer que ela pirou, né? Isso pode trazer felicidade, isso pode trazer significado. Né? Então, são formas muito mais do que, é óbvio, né? O beabá, né? Putz, comer bem, dormir bem, prestar atenção no que você consome. Eu digo de consumir, não é só comida, é consumir de papo, de conversa, de cinema, de literatura, porque às vezes a gente acha que não, a gente deixa uma portinha aberta para formas de pensamento que são, na verdade, perturbadores, que podem ser perturbadores para uma pessoa e não para outra, fazer parte da nossa vida. E você fala, eu não sei porque eu estou inquieto, eu não sei porque
Sim, você não está gerenciando os seus Vendo pensamentos. coisas também, né? Por exemplo, você vê um programa de televisão que é sangue puro. Eu não vejo, porque cada um faz o que quer da vida, vê o que quer, mas eu acho que isso não é construtivo, isso não é bom para a sua Sim. pessoa, para o seu cérebro, né? Sim. Quando você tá bem lá, de repente você assim, fulano matou ciclano daquele jeito, nossa, que coisa horrível, como o ser humano é mau. Mas você não tem que se meter naquilo, isso é um problema desse. Sim. Pensa em coisas boas para Sim, você. sim. Né? Mas queria te perguntar uma coisa, sabe que falamos de judô, atividade física para idoso, ginástica, yoga, pilates, namorar. Sim, tudo isso faz muito sentido. A gente não pode esquecer jamais que nós vivemos num corpo físico, num planeta que é telúrico, né? Ou seja, tem níquel, tem ferro dentro dele. Se a gente pudesse fazer uma alegoria, eu gosto de brincar com as crianças, sabe? É como se a gente morasse numa grande bola de aço e a gente fosse pequenos imãzinhas grudados. É isso a nossa realidade. E a única coisa que me permite desafiar essa força da gravidade é o trabalho coordenado do meu esqueleto com os meus músculos. E hoje a ciência já mostrou que é importantíssima a atividade física para a saúde mental e saúde do corpo físico. Tem gente que nunca precisou ler trabalho científico nenhum para já saber isso e já adotar no dia a dia. Mas a ciência já foi até esse ponto de estudar essas pessoas. E já verificamos que, principalmente, atividade que envolva treino de força com membros inferiores acaba impactando de uma forma muito salutar para o corpo físico e para a mente. Porque o trabalho muscular libera substâncias que vão ser trocadas com o cérebro. Então, irisina, fator neurotrófico e muitas outras substâncias e moléculas que ajudam a prevenir demência, prevenir Alzheimer e, sobretudo, né, garantir autonomia. Porque quando a gente conversa com as pessoas, o que a gente percebe? Ah, eu quero viver 100 anos, eu quero viver 120 anos. Mas tem uma coisa escondida ali, mas com autonomia. Total. Ninguém quer sobreviver. Não, aí é até triste, 120 aí é anos. trágico, aí é difícil, É né? autonomia. E o princípio básico da autonomia, desculpa, não é ter um plano de saúde, não é ter uma conta recheada de Não. dinheiro. É importante, é bom que tenha isso, né? Mas é você ter pernas para poder andar e, como eu falei anteriormente, ir e vir. E assim, melhor do que ter um carro do ano, se você puder fazer só uma musculaçãozinha da perna Puxa, diariamente, treinar aí. Você sabia que as panturrilhas, por exemplo, são consideradas o coração, muito coração. né? O segundo coração dos membros inferiores, porque manda sangue lá para cima. Além dessa coisa física, tem tudo isso que eu te falei. Então, assim, ajuda o cérebro, ajuda a gente a manter a autonomia e prevenir diversos problemas. Amizade também, né? Especialmente porque a gente pela vida vai abrindo caminhos com amigos novos, descobrindo pessoas novas que a gente gosta, mas o tempo também vai fazendo uma limpeza no que de verdade deve ficar, que não deve, Isso é né? muito interessante você estar falando. Sim. Tem amigos que acho que a gente pode contar na mão, né? Aqueles que vêm da infância. Não, da infância mesmo, né? Eu acho que eu tenho um ou dois que de fato estudaram comigo ali no prezinho, a primeira série. Mas não que os outros tenham sido maus, não é isso. A própria vida vai peneirando. Por exemplo, eu tenho um amigo que chama Alexandre Assad. Esse rapaz é um gênio da música. Acabou virando advogado, era advogado, é um excelente profissional, mas ele sempre teve aquele tino, sabe? Aquele menino que toca qualquer instrumento musical. Ele é uma das pessoas que eu conheço desde muito pequenininho, 4 ou 5 anos de idade, eu tenho memórias de escola e até hoje. A gente se encontra, a gente conversa. E veja, também não é aquele mela-mela, não. É aquela coisa de amigo mesmo. Às vezes fica um ano sem se ver por questão da vida. Quando se vê, Verdadeiro amigo. parece que é hoje, entendeu? Verdadeiro amigo é aquele que você fica 1, 2 anos sem se ver. E aí encontra aquela festa, as pessoas falam assim, vocês conhecem desde quantos? Não, a gente está sem se ver há X anos, né? E tudo bem, né? E tudo E tudo bem. bem. Agora, tem muitos outros amigos também que vão aparecendo no decorrer da vida. Uns ficam mais por um tempo, outros ficam um pouquinho menos, outros são apenas colegas conhecidos e está tudo certo. Mas essa troca de informação através dos relacionamentos ajuda, sim, a gente manter uma sanidade mental e principalmente ficar atualizado. Sabe que no meio médico, quando a gente começa a estudar um determinado assunto, não é só você sentar na frente de um computador ou de um livro ou assistir algumas palestras em congressos e atender pacientes que te mantêm atualizado. É estar perto de pessoas que fazem a mesma coisa que você. Eu diria assim, uma amizade ou colega de profissão. Por quê? Eu li um trabalho científico, eu fiquei sabendo de uma novidade. Tem uma reunião científica, eu vou lá e comento. Opa!
Você passou. Olha o que o Fernando falou. É lógico, aquilo serviu de isca para a curiosidade da pessoa. E a pessoa vai atrás. Se ela fosse jogar no Google ali, ela não ia pegar essa informação. Exatamente. E assim, então às vezes um amigo, um colega, essa questão do relacionamento é o que mantém essa roda da vida acontecendo. Por isso que é tão importante. E a relação sexual na terceira idade? Eu ia falar um pouquinho disso, porque tem, como os mais antigos, eles não usavam muito preservativo, não se cuidavam e tal, né? E aí tem uma coisa agora de doenças, Sim. né? Que estão Infecciosas, né? Que podem acontecer, enfim. na terceira idade É assim, o primeiro tabu que tem que ser derrubado, quebrado é isso, né? A sexualidade é uma coisa que acontece na nossa vida como um todo, né? Ela tem um período mágico, biológico, para cumprir o seu papel de reprodução. Isso. Mas não é só isso. A gente percebe, estou falando aqui como médico, que isso transborda essa necessidade que a gente aprende na escola. Nascer, crescer, multiplicar, envelhecer e morrer. É muito mais do que isso. É lógico que a própria manifestação da sexualidade, da intimidade, se a gente puder falar ainda numa esfera maior, ela vai mudar no decorrer do tempo. Então, por exemplo, um casal de jovens ali, com muita testosterona e estrógeno, a atividade sexual de troca vai ser uma determinada característica, uma determinada assinatura. Uma pessoa com 90, 100 anos, você fala, mas nem pensa mais nisso. Mas por que não? Talvez ela não pense na mesma frequência, com o mesmo significado, na mesma intensidade. Talvez não tenha tudo aquilo daquela maneira que a gente desenha para o indivíduo que acabou de sair da adolescência, mas o carinho, o beijo, o toque, a sensação de prazer. E não precisa ser pelos mesmos canais, né, doutor? De forma nenhuma. Mas o nome disso, gente, não é outra coisa, é sexo da mesma maneira. É sexo. Né? E aí vem essa questão que você falou, né? Da mesma maneira que a gente percebe, às vezes, um conflito de informação, na internet também a gente percebe. Às vezes parece que é tão difícil a pessoa entrar e acessar aquele mundo, que quando entra, ela não tem proteção nenhuma e acaba caindo em golpes, entendeu? A mesma coisa do ponto de vista de relacionamento, né? Então, assim, com essa fluidez que existe hoje em dia, possível, dos relacionamentos, é muito importante a gente ter um olhar atento, entender que existem profissionais da saúde para orientar, passar dicas. Olha, você sabe que tem até um tipo de demência que pode ser potencialmente reversível, parte dos seus sinais e sintomas, devido, por exemplo, a sífilis. Sabia? Não é aquela sífilis que o indivíduo pegou. Às vezes pegou na mocidade, porque tem uma característica biológica dessa doença que faz com que ela venha se manifestar lá para frente. Você pode tratar e a pessoa melhorar. Então, assim, só para falar que, primeiro, é normal a sexualidade, segundo, que ela acontece, frequência, intensidade, motivação e valores que são, na verdade, próprios para cada pessoa e para cada faixa ou segmento etário, e que existem fragilidades que qualquer pessoa pode, na verdade, estar sendo apresentada. Aqui a gente está falando de doença. Fique esperto. Fique esperto. Fique esperto. Mas fique esperto para permitir que isso também aconteça na sua vida, né? Lógico. E que não tem problema nenhum, conforme eu organizei esse ciclo de palestras do ano passado que a gente teve junto, sabe? Quando a gente joga essa ideia para quem está aí com 20, 30, 40 anos, do tipo, não é legal viver? Que tal a gente entrar na jornada de tentar viver 100 anos, 110 anos, viver bem? Isso é muito bacana, né? Tem várias pesquisas já mostrando as chamadas blue zones do mundo, onde alguns padrões de comportamento e jeito de viver, como, por exemplo, usar as pernas para se locomover, se alimentar de uma forma adequada, viver trocando com outras pessoas, né? Fazer parte de uma comunidade, isso tudo faz sentido. Mas uma coisa começou a me brilhar os olhos, me perturbar, assim, de uma maneira que eu não imaginava. Conforme o tempo anda, existe uma grande preocupação de você perder referências e perder pessoas que você gosta. Porque, naturalmente, quando a gente fala isso, existe um processo interno e íntimo. Não, eu quero fazer isso. Mas não significa que as pessoas que você tem contato à sua volta queiram ou que isso vai acontecer. Então você entra numa fase que de fato é desafiadora. E aí eu acho que a verdadeira blindagem não é a patrimonial, é a blindagem emocional. Porque assim você começa a lidar com um amigo que falece, né? Deus o livre guarde, a coisa inverte, você perde um filho. Você está entendendo? São algumas rasteiras, também são coisas da vida, né? Que podem acontecer, que são muito desafiadoras. No momento que você fala, puxa vida, eu podia ter
feito que nem o Pelé, né? Aposentar da chuteira aqui num tempo e ter ficado rei pro resto da vida e não ter tentado ficar jogando da mesma maneira ali para frente. Por isso que a gente precisa mudar a nossa forma de jogar. Entender que, por exemplo, a medicina ainda não tem uma solução que seja aplicável para todas as pessoas da mesma maneira. Então, se você vai viver bastante, talvez você lide com situações que não estão no script, né? Que ninguém fala, mas que talvez sejam desafiadoras. Aconteçam, né? Mas tem situações, sempre penso nisso. Bom, mas eu tenho muitas coisas para falar com você, porque eu quero falar um pouquinho de você. Sim, entendeu? Vamos lá. Doutor Fernando, assim, fala um pouquinho da sua família. Eu percebo que eu conheci sua mãe, Sim. que você é um cara muito família, sua mãe é uma pessoa muito querida, muito dada, bonita e tal, ali olhando, atenta, orgulhosa de você, né? Sim. Então, o que a família representa para você, né? A família, para mim, representa tudo. Representa tudo. É onde a gente tem a força para acordar, para ter um propósito, para seguir em frente, muitas vezes para compartilhar situações que são desafiadoras, né? Eu falo dos problemas, e também para compartilhar os sucessos, né? As coisas que As são... alegrias. As alegrias, as coisas que são boas, né? Eu fui o primeiro médico da família, tá? Família composta da seguinte maneira. Meu pai nasceu em Santos, filho de portugueses que vieram, meus avós, da Ilha da Madeira. Tanto é que eu tenho cidadania dupla, né? Eu sou brasileiro e também tenho cidadania portuguesa. E a minha mãe, pessoal que veio do interior, perto de Minas, ali, região de Barretos, Guaraci, que ainda é São Paulo. Então foi essa mistura que aconteceu. Eu tenho uma irmã que é médica também, né? Acabou seguindo a mesma carreira que eu. E sempre em casa a gente falava muito sobre o propósito da vida, né? O motivo de se querer as coisas, o porquê ir adiante, o porquê a gente se entregar de uma maneira integral a qualquer causa que a gente escolha, como, por exemplo, a arte de curar, né? A arte da Que é linda. Que é linda, que é linda. Nesse caminho, eu vivenciei algumas coisas únicas, sabe? Porque, assim, fiz faculdade de medicina na USP, eu desejava fazer cirurgia cardíaca, fiquei muito perto do professor Adib Jatene, participei da fundação da Liga de Transplante Cardíaco, junto com o Dr. Alfredo Inácio Fiorelli. Quando chegou no 6º ano, eu vivi uma crise. Porque, trabalhando com essa questão do transplante de coração, a gente fazia toda aquela correria, vendo as famílias que eram abordadas para doação de órgãos. E eu me deparei com uma situação que, sabe, a cirurgia cardíaca é linda, mas tinha uma coisa no andar superior, dentro do crânio, que era mais fascinante, no meu entendimento. Eu falava, puxa, como é que esse jovem que levou um tiro na cabeça ou que teve um trauma de crânio, o corpo dele ainda está meio funcionando aqui, mas como é que será que está a consciência dele? Tudo bem, ele vai ajudar 7, 10 pessoas. Falei, puxa, peraí, eu acho que tem uma coisa mais audaciosa ainda. E aí veio a questão da neurocirurgia. Então, chegou no 6º ano, foi uma mudança radical, sabe? Falei, não, apesar de ter feito relacionamento com todo mundo no Instituto do Coração, ter ali um bom caminho já trilhado, eu falei, não, eu quero uma coisa totalmente nova. E aí eu parti para a neurocirurgia. Que é muito mais complicada, mas difícil. Eu diria o seguinte, né? Mexe com tecnologia, mexe com entendimento de um órgão que ele é bem mais complexo do que uma... Veja, o coração é fundamental, mas não deixa de ser uma bomba muscular com coronárias e também neurônios, enfim. O cérebro carrega dentro dele nada mais, nada menos do que a nossa consciência, o sistema nervoso autônomo simpático, parasimpático, e toda essa questão da experiência que a gente tem. Então, assim, fui por esse caminho. E junto com isso, com toda essa carreira, aí, naturalmente, a questão familiar acompanha, a gente deixa de ser simplesmente filho e passa a ser marido, e vem os filhos, e assim sucessivamente. Então, assim, atualmente, qual que é a minha vivência? É trabalhar na Universidade de São Paulo. Lá eu coordeno um grupo específico de trabalho chamado Unidade de Hidrodinâmica Cerebral, que trata uma patologia que eu queria deixar aqui bem clara, chamada hidrocefalia de pressão normal. Por que eu faço questão de ressaltar sempre que eu tenho oportunidade de falar, Aldinho? Essa doença foi descrita aqui na América Latina por Salomão Joaquim, na Colômbia, na década de 60 para 70. Nossa, O que acontece? A pessoa de mais de 60 anos que começa a apresentar dificuldade para andar, incontinência urinária,
E problema de memória, de curto prazo, é a manifestação clínica. Aí você vai lá, faz uma tomografia, uma ressonância e verifica que existe um acúmulo excessivo de líquido dentro da cabeça. O líquor. Mas a pessoa não tem dor de cabeça. Aí eu sempre me perguntei, né? Alto lá, essa descrição que eu estou fazendo da parte clínica não parece a representação de um idoso num teatro, por exemplo, muito antes, eu digo, da descoberta da doença? Não parece. Eu falo para você assim, olha, vamos simular aqui um idoso de 90 anos, um homem. O que você imagina? Ah, eu daria uma bengalinha para ele, eu falaria para ele trocar algumas palavras. Se tivesse um pouquinho suja a calça dele, aquela dificuldade de urinar, acharia normal. Não é? Pronto, é representado o idoso. Pronto, a gente colocou aqui um paciente com hidrocefalia de pressão normal. Então, muita coisa que a gente vem atribuindo no decorrer do tempo, olha, isso é envelhecimento normal? Não é. Veja, envelhecer não é uma doença. Esse é o meu posicionamento. Tem muita gente Se ele tem gente, envelhecer não é uma doença. Não é, mas tem correntes que tentam pregar isso. Você tem que repor os seus hormônios, porque você tem que... Veja, a natureza é sábia. Nós temos ciclos. Podemos, sim, interferir de uma forma consciente, entendendo os prós e os contras. Mas envelhecer não é uma doença. Agora, existem doenças do envelhecimento que não são manifestações desse processo natural. E uma delas é a hidrocefalia de pressão normal. Então, a pessoa não faz diagnóstico, acha que é Alzheimer. Começa a tomar remédio para Alzheimer, não vai melhorar. Acha que é alguma coisa relacionada com Parkinson. Não é Parkinson. Isso tem um nome, tem um diagnóstico, tem um tratamento específico. Né? E eu percebo, eu faço parte da Sociedade Mundial de Hidrocefalia, que tem países do mundo inteiro, mas principalmente o norte da Europa, e aqui eu estou falando Suécia, Noruega, Alemanha, Japão, onde existe uma grande questão da longevidade e respeito ao idoso, fazendo parte dessa sociedade, porque existe uma preocupação. Bom, se a gente está vivendo mais, é necessário que a gente viva melhor. Tanto essa questão, é bonito falar, né, mindset, né, esse jeito de pensar, vamos ser curioso, mas também do ponto de vista orgânico. Não dá para passar um diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal e a pessoa está numa casa de repouso, sendo que, olha, ela pode muito mais, porque ela tem uma doença, ela não tem um envelhecimento saudável, ela tem uma doença. Por isso que eu sempre aproveito para falar. Doutor, mas essa é aquela, quando a gente, no nosso encontro, você foi a Brasília para tratar de... Exatamente. Fui para Brasília, participei de uma audiência pública com a senadora Mara Gabrilli. A forma de tratar a hidrocefalia é um implante de um dispositivo chamado válvula de derivação ventrículo peritoneal. Criança, quando nasce, tem hidrocefalia, aquele acúmulo de líquido, a cabeça vai crescendo, você põe um dreno. É o mesmo dreno, só que tem características diferentes. Como existe uma maior facilidade de drenar em excesso e a necessidade de você ajustar a pressão, existe uma tecnologia que, inclusive, tem também aqui no Brasil uma válvula nacional de altíssima qualidade, com 8 opções de ajuste, mecanismo antigravitacional, produto nosso, desenvolvido aqui no Brasil, que permite o tratamento. E aí eu fui nessa audiência pública, primeiro, falar sobre a doença, da importância de se divulgar o conhecimento, porque não adianta eu só falar com meia dúzia de especialistas, a gente tem que falar com as pessoas, porque não dá tempo. Às vezes a pessoa está com sintoma, ela tem a infelicidade de passar no médico do posto que, sei lá, ou está muito assoberbado, ou está desatualizado, e nunca ouviu falar. Tudo bem, daqui 10, 20 anos, tudo bem, todo mundo vai falar, mas por enquanto não dá tempo. Então, fui fazer isso. E apresentar para a incorporação no SUS essa válvula nacional, porque tem outras válvulas que vêm de fora do país, mas que literalmente é o olho da cara. Para a saúde suplementar, para a saúde privada, ok. Mas para a gente pensar em SUS, existem alternativas nossas que, veja, são extremamente competitivas, nível de excelência, o mesmo exterior, inclusive, por exemplo, essa válvula é exportada para mais de 30 países. Agora é muito curioso, a gente exporta a válvula, mas não usa ela aqui no Brasil ainda. Veja, a gente não estou reclamando, estou fazendo o meu papel como especialista de levar as autoridades competentes, então, no caso o Senado, que vai falar com o Ministério da Saúde, e tem todo um processo, também sem qualquer coisa ia virar liberado pelo SUS, né? Mas esse movimento inicial a gente já fez. Já está andando. Porque não adianta eu vir aqui falar do problema e não falar da solução. Lógico. Né? Mas você acha que o SUS vai encampar? Vai? Acho que sim, acho que sim. Ai, que maravilha. É uma questão de tempo, né, que faz parte
todo um processo saudável de averiguação. Porque não adianta assim, eu como especialista estou falando aqui, mas existem comissões que vão avaliar, que vão verificar, eu tenho certeza que vão certificar, porque não tem como certificar, entende? Que, de fato, essa doença existe, que ela tem em muito mais pessoas do que a gente imagina. Isso é uma base. No Brasil existem 1.200.000 pessoas com Alzheimer, aproximadamente. Hidrocefalia de pressão normal, provavelmente devem ter mais ou menos umas 120.000 pessoas, que certamente não tem nem sequer o diagnóstico, nem sequer pensam que pode ser isso. Realmente elas têm. Então você fala, gente, o que está acontecendo aqui? Né? Precisamos fazer alguma coisa, né? Maravilhoso, porque já tem um tempo que você já está, porque foi o ano passado, né? Isso, em Brasília. foi ano passado. O grupo de trabalho que a gente montou na USP data 2007. Então, assim, nós já estamos aí militando em todo esse trabalho desde 2007. Mas que eu fui no Senado foi em 2023. Foi. Exatamente. Doutora, eu quero voltar para a sua vida um pouquinho. Mamãe dá conselhos pra gente quando a gente é pequeno. Sim. Aldine, minha filha, vai estudar, ser atriz não é legal, isso não é bacana, você vai entrar na furada e tal. Bom, eu disse isso para minha neta. Eu quero ser escritora, eu quero ser atriz. Falei, primeiro vai estudar, depois você vai pensar. Ela foi lá e fez 2 faculdades. Falei, agora você pode ser o que você quiser, meu. Ela fez 2 faculdades para depois pensar em... Posso pegar mais um pouco de café? Por favor, foi feito para você. Não sei se tá ótimo. Tá bom de... Você sabe que eu tomo sem açúcar, né? Pois é, como eu, doutor. Nós estamos certíssimos, não estamos? Com certeza. Então, a mãe sempre fala isso, a avó, né? Fernando, será que é boa essa profissão? Você não teve esse problema porque você estava escolhendo a profissão mais nobre de todas. Os pais, ai, meu filho médico, eu tenho sobrinho, tenho parente médico também. Que a mãe, ai, ela fica até orgulhosa demais, assim. Então, a gente fala, o Dad não é o dono do mundo, não, mas a gente também está aqui, né? Então, com esses conselhos que a mamãe dava, assim, você dizia, ai. E hoje você fala assim, nossa, eu devia ter seguido. Conselhos que ela deu e que eu não segui? Alguns, porque eu sei que você tem os melhores. Eu acho que assim, olhando para trás, tá? Não criticando minha mãe, mas acho que criticando a mim mesmo, né? Eu acho que muitas vezes ela foi muito austera comigo, entendeu? Mas toda mãe sabe o filho que tem, então nada é por acaso, né? Então se fosse diferente eu não estivesse aqui, porque desde pequeno sempre eu fui muito criativo, sabe? E eu lembro que aconteceu uma coisa bem curiosa. Quando eu estava no 2º colegial, eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Bandeirantes. Eu fiz o colegial, mas não que meus pais falaram, você vai estudar no Colégio Bandeirantes. Eu falei, não, qual que é o colégio mais difícil de São Paulo? E que, obviamente, papai pudesse pagar. É o Bandeirantes. Eu falei para ela que eu quero ir. Aí fui para o Bandeirantes. No primeiro dia, eu tinha que escolher lá, você é exatas, biológicas ou humanas. Minha mãe, filho, vamos voltar para casa sem escolher. Não, naquela hora eu falei, não, é medicina, não tem dúvida, biológico, você pode marcar aí. Aí chegou no 2º colegial, não tinha esse negócio de treineiro, não, sabe? você ia lá e se matriculava para fazer o vestibular. Eu não podia, como eu estava um pouquinho adiantado, eu tenho um quê de precocidade, entendeu? Como eu estava um pouquinho adiantado, eu não podia nem me matricular na FUVEST, mas pude fazer o vestibular do Unicamp. Enfim, fiz alguns vestibulares. E foi uma fase muito curiosa, porque você imagina, adolescente, 14, 15 anos de idade, experimentando um monte de coisa diferente e tal. E lendo, né? Além de, obviamente, estudar bastante. Curioso. Eu tinha me envolvido com as confusões e tudo, mas eu tinha prestado esse vestibular no 2º colegial para medicina e tinha passado. Não ia servir para nada, porque tem que fazer o 3º colegial. Gente, mas eu passei. Só que frente às confusões que eu estava experimentando naquela época, olha como minha mãe bateu em mim, no bom sentido. Falou, meu filho, olha como você está perdendo tempo. Você podia ter passado em primeiro lugar. Gente, mas não... Mas você viu como ela bateu no orgulho? Não, tá bom, tá passado ainda por cima no 2º colegial, não já faltou nem o 3º. Mas aqui não foi suficiente para bater em mim e falar assim, puxa vida, como é que eu posso estar gastando tempo com uma coisa tão medíocre, que são esses probleminhas mais adolescentes naquela época, e não estar focado de fato nos meus estudos? Porque de fato não estava 100%. Te passou porque tinha alguma facilidade e tudo mais. Então, isso que eu digo, essa austeridade, sabe? Que se eu pudesse voltar atrás, né, de alguma maneira teria entendido de alguma forma, talvez um pouquinho mais leve e flexível. Eu falei, não, minha mãe está 100% correta. Hoje a gente conversa e dá risada. Ela falou assim, Fernando, era difícil de segurar. Então, assim, era a forma que a gente tinha de botar o limite. Então, qual que era o seu doce, né? Cada pessoa tem o seu. Então, ser competitivo, gosta de fazer coisa difícil, então tinha que falar que você podia ter chegado além, talvez poderia mesmo, mas servir para nada. Do que estar perdendo tempo com coisas que poderiam... Mas veja, uma orgulhosa de você hoje. Doutor, você transborda saúde, beleza?
Gente, eu sou uma idosa, eu posso elogiar o doutor Fernando porque ele é um jovem, entendeu? É, doutor? Você transborda saúde, beleza? Como é que cuida? Alimentação, karatê, o que mais faz? Olha, o que eu faço? Ah, atualmente, é engraçado, a gente passa por alguns ciclos, né? Atualmente, depois do meu casamento, o que aconteceu? Eu ganhei bastante peso, sabia? Engordei uns 10 quilos. Casamento está nisso, né, Eu também. decidi simplesmente Gostoso. ser feliz, entendeu? Tudo gostoso. E essa que eu percebi que as roupas começaram a ficar mais assim, eu comecei a perceber, veja, laboratório humano, que o meu próprio rendimento físico e disposição para o dia a dia foram mudando. Eu falei, não, alto lá, isso precisa mudar. Então, qual que é a minha rotina enfim, para estar no meu máximo, né? O grande segredo, eu acho que é manusear a energia vital que a gente tem, que cada pessoa tem, né? Uma delas é a questão da própria alimentação e os períodos de descanso, de sono que a gente oferece para dentro da nossa própria Quantas vida. horas você acha necessário? De 6 a 8 horas, eu acho necessário. Eu Você vai falar para também. ele, doutor Fernando, você faz o que você fala? Não. Doutor, então, Então é isso, sabe? e alimentação? Cuidar da alimentação. Veja, eu não passo fome, mas chega um momento que você percebe que no começo, você que ainda está acostumado a comer só comida gostosinha, docinho, refrigerante, suquinho, frutinha a todo momento, se você não controlar isso, o seu peso, na verdade a característica da manifestação do seu organismo vai ser diferente. Então, o que impacta mais, Aldine, de fato, para você estar dentro, por exemplo, do índice de massa corpórea, muito mais do que exercício físico, veja, não é excludente, tá? Não, mas Mas muito mais do que exercício físico é o seu hábito alimentar. Isso para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Então, eu presto atenção muito nisso, tá? Nós sabemos atualmente que eu adoro comer carne. Eu não tenho problema nenhum com isso. também sou gaúcha. Mas nós sabemos atualmente que o consumo excessivo de alimentos processados, enfim, de carne, de gordura e tudo, isso não faz tão bem para o corpo físico como a gente imaginava. É só ver aquela região azul lá, né? Exato. Então, assim, qual que é a dica, né? Eu digo o seguinte, a gente não pode ser radical e nada a ver. Eu continuo comendo carne e acho que, assim, para mim, não é um propósito ser vegetariano ou vegano. Quem eu acho interessante, é uma proposta interessante. Mas o que a gente pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, é algo que muito se assemelha ao budismo, não é o meio termo, né? Aquela coisa. Você pode pegar muito bem, um dia da semana, pode ser segunda-feira, pode ser a terça, escolhe um aí. Só fala final de semana, porque daí é mais difícil cumprir. E você simplesmente não come carne vermelha nesse dia. Você fala, mas um dia só na semana? Ajuda. Gente, é só fazer conta, porque na saúde da gente, tudo funciona de uma forma muito lenta e progressiva. Um dia por semana são 52 dias no ano. Praticamente 2 meses sem comer carne vermelha. Se você multiplicar isso por 10 anos, você imagina quantos meses, quanto tempo você deixou de consumir. Você ajudou o planeta também, Por exemplo, né? então é uma forma sustentável. Por isso que eu falo, manusear a energia. Tudo que é muito radical não vai. E quando eu falo manusear a energia, eu falo manusear a energia mesmo. Por exemplo, eu tenho uma agenda, né? Muitas vezes a gente está muito empolgado, você vai lá e coloca, olha, aqui vai ser cirurgia, aqui vai ser entrevista, aqui vai ser televisão. Eu começo a gerenciar como. Eu imagino o meu dia, eu falo, não, peraí, eu sei que cabe na agenda, só que eu sei que 1 ou 2 dias depois eu vou dar um trapo, e não vai ser legal dar um trapo, porque eu tenho que estar bem para atender as pessoas. Então, isso significa um gerenciamento, eu chamo, inteligente de energia. Por quê? Porque eu já fiz muito errado. Justamente por ter uma tendência de conseguir dormir pouco e render muito, muitas vezes a gente acaba extrapolando o nosso corpo físico e de uma maneira desnecessária. Aí quando você vai ter um evento, 2, 3, 4 dias depois, você não entende por que você não está tão disposto assim, por que aquela conversa... Sabe aquele papo? Entrei no ambiente, o ambiente estava carregado. Estava carregado nada, ele estava carregado, era você. Você estava carregado de cansaço, precisava descansar. É lógico que existe esse negócio de energia também. Sim. Mas muitas vezes a gente que abaixa a nossa energia, fica fácil. E dá espaço para ir para porcaria. Então, manusear, gerenciar a energia vital do nosso corpo. Mas eu sei que você gosta de arte, você gosta de entretenimento, passeia bastante, etc e tal. E gosta de shows? Gosto de shows. Olha, vou te falar assim, o que eu tenho mais curiosidade?
sabe? A medicina abre muitas portas, e aqui fica a minha dica para quem ainda é bem jovenzinho, ou então para quem tem neto, tem filho e tudo mais. Me perguntam, o que você acha da medicina? Eu acho a medicina incrível. Em primeiro lugar, você tem a chance de fazer caridade e ser um ser humano melhor para outras pessoas e para os outros. E a medicina bem feita, sabe? O indivíduo que está atualizado, ela abre uma oportunidade gigante de você conhecer o mundo afora e ter contato com culturas diferentes, com shows diferentes, com alimentações culinárias diferentes. Então, assim, eu posso falar para você os países que eu ainda não conheci. Porque se eu falasse que eu conheci por culpa da medicina, eu quase que preencheria toda a questão do globo. Olha que Olha que bacana. Mas não é que assim, tem um congresso, então eu vou viajar para o congresso, vou faltar no congresso e na praia. Não é disso que eu estou falando. Não, você equilibra. Acho que você equilibra. Você vai. Não vai dar para você fazer um tour pela Europa. Mas, por exemplo, ano passado o congresso foi em Hamburgo. Pô, você vai ter 1 ou 2 dias ali que você consegue, de alguma maneira, também vivenciar aquela experiência, aquele local. Você entende o que eu quero dizer? Aí você assiste uma ópera diferente, vê um show diferente, uma coisa que você nem imagina que teria chance de acontecer, ou que você precisaria organizar demais, está ali na sua frente. Agora, isso não é só na medicina, né? Isso é em qualquer aspecto da vida, né? Se a gente tiver um olhar atento, a gente consegue ir atrás Claro, disso. eu na minha profissão, por exemplo, eu fui ao Japão fazer teatro. Fiz essa peça que eu te mostrei ali, quando o Leomar a gente fez no Japão. Pô, nunca tinha pensado no Japão, fazer teatro no Japão. Quer dizer, você não só foi para um país super diferente, Total. muito distante, como ainda por cima foi levar a cultura brasileira de alguma Fui maneira. trabalhar um pouco e passear um pouco, tudo equilibrado. O Brasil inteiro eu conheço outros países também, tudo trabalhando. E quer dizer, eu acho que qualquer profissão, a sua, por exemplo, como médico, não tinha pensado nessa chance. Mas tem exatamente esses congressos, essas palestras, para quem eu acho que quando você é bom no que faz, você se destaca. Ô, Dini, olha, vou te falar uma coisa mais legal ainda. É lógico que é bacana você conhecer um país novo, uma cidade diferente. Só de você chegar sozinho no lugar já é legal, tá? Mas imagina que bacana, você vai para um lugar como esse e você conhece e conversa com pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta. Eu estou falando da questão até profissional mesmo. Que depois, é um desdobramento natural. Puxa vida, vamos jantar em algum lugar, vamos para algum lugar diferente. Você ainda está com uma pessoa nativa daquele local que vai te mostrar tudo com um olhar super privilegiado. Não que não seja bacana você fazer turismo, pegar uma agência de turismo e conhecer, mas é diferente. É diferente. Então, assim, existem oportunidades que elas estão ocultas, mas é aquilo que você falou, de observar a flor, observar. Porque se eu for ficar pensando só no problema, muitas vezes está passando coisas maravilhosas como essas e você não. Então, mas qual cantor assim que você acha que esse é o cantor predileto, ou a cantora predileta, ou artista, em suma, que você fala, para mim, fulano, não vou dar nome aqui, fulano, que eu já ia dizer o nome do mesmo predileto. Para mim, fulano é o melhor. Posso te falar? Uma pessoa que me chamou muita atenção, e lógico, com esse olhar neurocientífico, a gente acaba cortando por dois motivos, né? Vamos falar aqui da dramaturgia brasileira. Eu tive a oportunidade, num desses programas na Globo, de conhecer o Antônio Fagundes. E quando eu observei a facilidade e a maneira que ele lidava com a memória de curto prazo, veja, a admiração é dupla, né? Pela pessoa que pela facilidade que tem, né, de encantar e de interpretar, mas pela destreza neurocientífica, eu vou falar para você, eu fiquei realmente boquiaberto. Eu falo, gente, ele é demais. Eu comecei a entender um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão. E de uma maneira muito simples, o que eu entendi é o seguinte, você me corrija se eu estiver errado ou não. O teatro é a arte do ator. Total. Por isso que quem é ator raiz mesmo gosta do teatro, né? O teatro é a casa do ator. É lá que você faz os seus grandes projetos de vida e a sua catarse diária. Assim, quando você está em cena, você precisa fazer. Toda vez que estava em cena, eu parava a terapia. Que interessante, né? Eu falava, alguma coisa transbordava ali, né? Eu fazia em cena. E o Fagundes tem que dar entrevistinha para mim. Nossa, você vai ser muito bem tratado aqui, viu? Eu tenho certeza disso. Eu gosto dele. Ele é uma coisa, ele olha assim, tá no papo, tá todo mundo sentado, um monte de atores batendo papo lá, tal, antes da gravação. Isso vamos dizer da Rainha da Sucata, por exemplo. Aí todo mundo tá lá, todo mundo meio assim, no seu papelzinho, no seu textinho, né? O João, a Maria, todo mundo numa sala grande. O Fagundes faz assim.
E vai, papo vem. Quando chega ali no texto, e começa a bater o texto. Tudo decorado. É? Eu tô vendo isso mesmo. Tava. Impressionante. Impressionante. E ele é um cara muito legal, né? Um cavalheiro, um gentleman, né? Ele é uma pessoa incrível. Mas essa memória do Fagundes, porque o ator tem um sério problema, tem que capinar, decorar, capinar. O Fagundes não tem isso. Agora, seguindo aquela sequência que eu te falei, teatro acaba sendo um momento em que você transborda, né? Você trabalha muito com uma memória chamada memória de longo prazo. Então você vai memorizar um texto, todo o significado emocional e colocar ali a sua interpretação, É o seu né? maior, o seu melhor. Porque a gente sabe que a comunicação acontece através da mímica facial, da gesticulação do corpo, do que você fala. E eu tenho uma emoção, né? Você consegue sentir e imprimir. É. Já a novela, que trabalha muito mais com uma memória de curto prazo, que é essa decora, faz. Joga fora. Aí a gente percebe que, como é um dispositivo muito caro, né? É um mecanismo muito caro, né? Aí vem aquela brincadeira ou piada. É a arte do patrocinador. É né? a arte do Porque patrocínio. se você quer um patrocínio, você não faz novela. Não é, né? Porque é tantas pessoas, é tanto recurso para dar. E quando a gente vai para o cinema, aí a arte já é totalmente diferente, né? Você olha a pessoa, enfim, o cara todo preparado, deixou o cabelo crescer, fez musculação, Não, e assim, tá bonitão. Aí ele anda. Mas, de repente, o jeito da mão dele, que ele abriu a maçaneta, o diretor falou, não, é isso que eu quero para essa cena. Não, mas olha aqui, esse meu smoking, não esquece, é isso que eu quero. Então, você percebe, aí não é o ator, não é só o patrocinador, é o olhar do diretor. é o diretor. Então, assim, é muito bacana, porque existem camadas, né, de artes que acabam se manifestando. Tem nessa cineastas comunicação. assim, que trabalhavam muito com essa coisa do close fechado, big close, né? Que era uma coisa assim. Eles ganhavam um Oscar, prêmio, só com olhar, fechado no olhar. Então ali o ator, ele dá, sem falar, eu fiz cinema, então eu aprendi muito essa coisa de, porque o cinema é econômico. Bom dia, doutor, tudo bem, senhor? Tá bom? A televisão já, bom dia, doutor, tudo bem? Como é que você vai? E o teatro, bom dia! E aí, cheguei! Né? Porque você está falando para a última pessoa Sim, da fila, da plateia. E no cinema, não, é tudo econômico, é maravilhoso, é tudo pouquinho e verdadeiro. sim. E aí eles ganham prêmios, é por isso, porque o ator, ele monta cada detalhe desse personagem, né? É muito legal. E aí o diretor fez uma coisa e ele falou, eu não quero nada disso, só quero aquilo ali. E dessa maneira a arte acaba se manifestando. E fica lindo. Né? Aí você abre aquele telão, assim, só um olhar, só um par de olhos lá, você fala... Aí você começa a entender o que está acontecendo. Mas aí a pessoa precisa ser sensível também. Doutor, eu quero saber se você é um pai bonzinho ou severo. Olha, até aqui vocês vão, a partir daqui não vai dar mais. Eu posso dizer para você do meu histórico pessoal e minha própria percepção como pai, né? Na evolução do tempo. Eu tenho um filho de 23 anos de idade e bebezinho que nasceu faz 9 meses. Tem outro para nascer agora em setembro. Opa! Sabe? Então, o que acontece? Historicamente, quando eu vou pegar a classificação do que meu pai, ou minha mãe, principalmente, fala, Fernando, você não é um pai, você é um pai. O que é um pai? Aquele pai meio mãe. Eu acho que eu tenho, talvez, essa austeridade, mas de uma forma muito velada, muito sutil, sabe? Talvez por ser um aquariano com ascendente em Libra, eu acabo encarando meus filhos muito mais como amigos, entende? Parceiros de vida mesmo, que eu tenho a honra, a graça, a dádiva de Deus de ter colocado eles na minha vida, do que essa coisa que castra, né? Porque muitas vezes o pai tem esse papel de, não, até aqui você vai, daqui para frente você não vai. Então, eu tenho esse tipo de relacionamento eu me percebo tendo esse tipo de relacionamento com eles, né? Olha, é interessante que você vá até aqui. O além disso, aí como um amigo eu falo, olha, eu sou uma pessoa que já viveu algumas coisas, eu já posso imaginar um desfecho. Acho válido. E tem funcionado isso, sabe? Esse tipo de papo aberto. Olha, eu acho válido você pensar isso, porque eu já pensei também. Aliás, até fiz algumas vezes. Cara, não funciona. Então, dessa maneira, bom, até isso acabou culminando no último livro que eu escrevi, junto com a minha filha, chamada Amanda,
que tem 19 anos, vai fazer 20 agora, que está estudando psicologia na Faculdade Sírio-Libanês. Ele escreveu um livro chamado Se Ninguém Fala, Ninguém Fica Sabendo. Onde eu consigo pegar essas dicas Já da saiu neurociência? Já saiu. Como é que chama o livro? Se ninguém fala, ninguém fica sabendo. Seu e dela. Isso, meu e da mano. E a gente mostra aí, né, é um diálogo com coisas do dia a dia, do cotidiano, com eventos, contando um pouquinho de como é o nosso relacionamento. E eu acredito que esse tipo de relacionamento é o que mais funciona no mundo atual. Porque senão você tem um jovem dentro da sua casa, você cria um muro invisível. Por que eu digo muro invisível? Porque ele está dentro de um aparelho celular, que ele está em outro lugar, uma outra conexão mental, e você de fato não pega. E se você tenta bater dessa maneira do rígido, do certo e errado, você perde o seu filho, no bom sentido. Sim. E não faz o que você sabe. E não dá o resultado esperado. Você não sabe o que o coração de um pai e de uma mãe é. Pô, deixa eu pelo menos tentar, né, mostrar qual que é o caminho que eu trilhei, o que não deu certo, o que deu certo, para que você possa, de alguma forma, viver tendo os melhores resultados sem se machucar desnecessariamente. Né? Sem bater tanta Eu sei que isso é uma presunção, né? Quando você começa a mergulhar em... Mas legal, porque eu acho que você é moderno. Você tem que ter um propósito. Você tem que conversar com seu filho, você tem que conversar com a sua filha, você tem que deixar a porta aberta para esse tipo de comunicação. Porque hoje em dia, a taxa de ansiedade, de depressão, ela é muito alta. Às vezes você não consegue tocar, essa questão de cyberbullying, de tudo, você não consegue tocar o seu filho, sua filha, e a gente tem que trazer para perto da gente que a gente gosta, e não mandar para longe, né? Exatamente, proteger. Doutor, tem sempre, aqui nesse programa eu resolvi fazer uma coisa assim, a última pergunta quem faz é você para mim. Então, faça a sua última. Posso fazer a minha última pergunta para você? Por favor. Aldine, eu queria que você contasse para mim, tá? Como mulher bonita, fina e elegante, Sim. Na sua trajetória feminina, na sua mente, você conseguir lembrar toda a sua sensação como mulher no começo, entendeu? Assim que saiu da adolescência, depois numa fase mais madura e depois agora como funciona. Porque numa visão muito até concreta, o que o universo masculino muitas vezes pensa? A mulher dos 20 aos 30 anos de idade tem uma exuberância. E tudo que ela quiser no mundo, ela consegue, graças à graça e à beleza do corpo. Uhum. Gente, a gente não é só corpo, não. Mas existe uma questão biológica da natureza que presenteia as mulheres nessa faixa etária. Uhum. E conforme o tempo vai vindo... O ser humano, né? É o ser humano. Só que a gente é muito mais do que isso. Muito mais. Né? Só que as coisas vão ficando diferentes. Uhum. Né? Como é que é essa percepção? Isso é uma coisa sutil ou isso é uma coisa chata? Eu digo isso porque eu já tive pacientes que me procuraram no consultório e falaram assim, puxa vida, doutor, eu não era assim, eu preciso fazer uma cirurgia porque eu estou com uma alteração no crânio, eu nem faço isso porque, veja, você não opera o crânio de uma pessoa, mas você pega uma pessoa meio perdida na vida, né? Olha, eu era assim e alguma coisa aconteceu, mas a pessoa mostra uma foto, gente, de 40 anos atrás, fala, mas... Onde a pessoa não está entendendo que a maior graça da vida dela foi o fato de ter experimentado tudo e ter tido diversas possibilidades. E a gente percebe que existe um certo pontinho em que a pessoa se perdeu do ponto de vista emocional nessa linha natural da evolução. Eu acho que assim, eu te falei, né? Eu fui um bebê que andei, caminhei e falei com 8 meses. Então, Precoce. Apressada. Então eu comecei a viver muito cedo e com muita vontade, muita sede ao pote, sabe? Sempre soube que queria ser atriz, mas fiz outras coisas, claro, não fico falando aí, mas assim, que lecionei, fiz um monte de coisa. Bom, moral da história. Aí fiz um casamento errado, mas por essa coisa que eu queria sair de casa, queria viver a minha vida. Que pena que está acabando o nosso programa, que eu queria escutar um pouco desse negócio de casamento errado, sabe? Tem um livro que eu escrevi que chama Neurociência do Amor. Aldine, não tem casamento errado. Mas esse foi. Mas vai ser um papo. Mas foi necessário, né? Sim. Mas foi necessário. Aí separei, mas eu tinha um objetivo. Aí meus pais me liberariam. E aí eu comecei a viver. Então eu comecei devagarinho, trabalhando, sempre me esforçando com um objetivo. Mas como menina, mulher, mãe, que eu já era mãe, uma menina mãe, então eu aprendi muita coisa muito cedo e sou libriana, então sempre busquei esse equilíbrio, sabe?
Não, se ficar velha, eu cheguei até a pensar, vou morrer aos 50 anos que eu não quero ficar velha. Quer dizer, passei por essas bobagens também. E fui descobrindo que a vida é mágica e vale a pena sempre, hoje, sempre. Então, essa Aldine mudou muito, mas sempre para melhor. Fiz bobagens? Fiz, mas necessárias, penso. Eu fico feliz com a sua resposta e com o seu testemunho, porque eu acho que todo mundo acaba se identificando, né? O que você falou, para mim faz muito sentido, porque sou uma coisa muito bonita chamada vida. Da A vida. vida. É. Você assiste uma peça de teatro, você assiste um filme, uma novela, você só vai ter uma impressão sobre o que ela realmente significou depois que a obra acabou. No E a final. vida da gente, muitas vezes, a gente faz classificações pontuais, e tão pequenas, né? É uma grande obra, Uma né? grande obra. E a gente está vivendo, então não acabou ainda essa obra. Nesse momento eu gosto demais dessa Aldine. Sim. Aspas, idosa, mas muito feliz, muito bem, muito criando coisas novas. Eu gosto mais da Aldine hoje, não vou falar intelectualmente, mas assim, a força da mulher, a vivacidade. Sempre fui muito guerreira, nunca tive medo de nada. Mas eu acho que hoje eu estou melhor ainda. Que bacana. Que bacana. bom que você veio, Dr. Fernando Obrigado, Gomes, assisto, vocês vão amar.